as pessoas falam, puxa, mas o que você precisa ser para fazer bike fit? O cara precisa conhecer bastante coisa, ele precisa conhecer bem mecânica, ele precisa conhecer bem bicicleta, ele precisa conhecer bem anatomia e ele precisa conhecer as ferramentas que ele está usando para avaliar o movimento, para ver se os parâmetros biomecânicos estão sendo bem obedecidos, para que a pessoa vai estar segura lá. Então, assim, é interessante que um dos caras que é pupilo do Andy Pruitt, que foi meu mestre, e que é o cara super envolvido com a Specialized, hoje em dia ele se aposentou, ele não está mais trabalhando com a Specialized, mas foi ele que desenvolveu todo esse trabalho de bike fit com a Specialized, com a Retool também. E aí tem um pupilo dele, que é o Todd Carver, que continua na Specialized. E eu estava lendo um capítulo dele num livro que chama-se Bicycle Science, que é um livro recente, muito interessante. Tem de tudo quanto é assunto, bike fit, treinamento, nutrição, como se andar de bike. Tem de tudo, e é relativamente moderno, né? Esse livro acho que foi publicado tem menos de 2 anos, e ele fala uma coisa muito interessante, que o bike fit ele tem o aspecto da ciência, que não tem nada a ver, eu apenas escuto o que a ciência tem para dizer e me ensina, e eu aplico isso nas pessoas que passam pelas intervenções que a gente faz aqui. Mas o bike fit ele tem uma história de arte também, né? E a história da arte, eu acho que ela é essa reunião de várias coisas, que é o conhecimento da bike, da mecânica, de pedalar, e um pouco de interpretar as pessoas, né? Porque o nosso papel é justamente entender muito bem o que a pessoa que está passando pelo bike fit precisa para ficar bem na bike. Então, cada um tem um objetivo, né? Entra gente aqui que quer brigar pelo pódio, tem gente que entra aqui que quer pedalar mais, tem gente que entra aqui, que a Renata falou outro dia, que foi muito engraçado, eu não me lembro, eu não sei se foi no Movimento Central, se foi numa outra live, que o médico chegou pro cara e virou e falou assim, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa da vida, senão você vai morrer. E eu achei fantástico, porque aparece muito cliente assim. Então, o cara cai de paraquedas aqui, ele foi influenciado primeiramente por amigos ou parentes que andam de bicicleta e sempre falam da história, né? Todo mundo que ama bicicleta é super empolgado com bike, então, não, você tem que pedalar, é legal pra caramba, blá, 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 blá. E o médico chegou para ele e falou, teu colesterol tá ruim, você tá gordo, você não sei o quê, e o cara aterriza aqui. O cara não sabe sentar na bike, ele não tem a consciência do movimento bem praticada, ele não tem alongamento, ele tem problemas de mobilidade, ele tem desequilíbrios muito sérios no corpo, né? Ou muscular, ou funcional. Então, cara, isso é um desafio tremendo e são coisas que a gente normalmente faz em fases, né? Então, é aquela primeira fase que é meio que um choque. Você tem que fazer a pessoa andar de bicicleta e não se machucar, levando em consideração todas as limitações, que seja a inexperiência, problemas no corpo. Às vezes você tem que ensinar a pessoa a trocar de marcha no próprio bike fit, porque a pessoa não sabe nem onde troca de marcha, nem onde freia, nem nada. E depois você vai progredindo junto com ela. Então, ela vai, normalmente tem o acompanhamento de um personal, de uma assessoria, aí ela vai mudando, aí o corpo dela vai mudando e, naturalmente, o bike fit dela tem que mudar, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? É uma pergunta que muitas pessoas fazem, quando que eu tenho que rever meu bike fit? Toda vez que houver alguma mudança importante no seu corpo. Você ficou mais forte, você ficou mais flexível, você perdeu peso, você ganhou uma consciência de movimento diferente, você está com mais experiência. Tudo isso vai fazer com que o ajuste feito há 6 meses atrás não funcione mais para como você está depois desses 6 meses, que você ficou super empolgado, realmente gostou da história, e o teu corpo mudou, porque ele era quando você começou e ele ficou outro depois de um certo prazo. E aí a gente tem que acompanhar, fazer com que o ajuste feito
toda essa história são boas introduções para o assunto, né? Ninguém, antigamente era assim, né? Os italianos, né? Não, você tem que pedalar assim, o teu pé tem que ficar assim, a altura do selim é assim, a posição do guidão é assim. Era uma coisa muito ditatorial, né? Então não interessava se o cara era mais gordinho, mais magrinho, mais flexível, menos flexível. Ele tinha que se encaixar naquela bicicleta. Inclusive até as geometrias das bicicletas eram feitas baseadas nesse discurso, que era coisa do cone, era coisa... são os primórdios dos primórdios do bike fit, né? E aí, à medida que o tempo foi passando, as pessoas foram percebendo que, não é bem assim, né? Não dá para você... a pessoa A não pode ficar na mesma posição que a pessoa B ou que a pessoa C. Cada um tem a sua posição, cada um tem o seu jeito de se movimentar, cada um precisa de uma bicicleta de um jeito, e cada um tem um rolê de bicicleta diferente, né? Tem o campeão, tem o cara que quer pedalar para ser feliz, tem o cara que não fazia nada, tá mal e precisa ficar melhor. Puta, tem o cara que usa a bicicleta só para se locomover, e aí tem trajetos diferentes, um trajeto mais longo, um trajeto mais plano, um trajeto com relevo diferente. Então, assim, a gente tem que reunir todo o repertório que a gente tem, que é para fazer o melhor conselho possível para a pessoa, para aquela pessoa estar bem na bike. Então, assim, não tem muita regra. Quer dizer, as regras são mais da biomecânica, né? Que isso tem uma coisa a ver com o corpo, mas como a pessoa vai ficar na bike, como vai estar a distribuição de peso dela, qual é a melhor bicicleta para ela, é super individual. Claro, existem grupos e existem padrões, e certamente algumas pessoas vão ter ajustes e estilos e bicicletas muito parecidas, mas elas já têm elas já estão mais adaptadas para isso, né? E adaptação é uma palavra muito importante que a gente vai falar disso mais para frente. Legal. Agora, tem gente que não sabe nada, né? Então, o bike fitter mesmo, moderno, ele tem que estar muito antenado com isso, com reconhecer bem as individualidades e o funcionamento do corpo de cada pessoa que está passando pela sessão do bike fit, né? Legal. Obrigado, Dani, pela essa introdução mais que perfeita. Eu vi que o Edu levantou a mão.